É verdade. Tadadadã. Você vai abrir uma CPI contra os aplicativos aqui em Fortaleza? Vamos lá. Quer dizer que o Vamos lá. pau vai cantar, Márcio? Nós tivemos uma CPI já no Brasil, que foi lá Em São Paulo. articulada, né, pelo Marlon do Uber, vereador que foi eleito, inclusive, pela categoria. E na época, muita gente, você lembra, Elvis, que a pessoa dizia assim, Márcio Martins, tu não vai abrir também não? Porque cada lugar tem o seu time, cada lugar tem o seu momento, cada região tem as suas complexidades e particularidades. E ali naquele momento, a gente não via uma envergadura política, porque é necessário para uma CPI ter uma envergadura política, envolvendo todos os órgãos que vão estar inseridos. Segundo, nós precisávamos de mais elementos e de mais força externa. Hoje, nós temos um melhor alinhamento com o Ministério Público do Trabalho, que é importantíssimo para essa situação. Nós temos hoje a categoria de motorista de aplicativo mais pacificada. Você lembra, Evas, que aquele era um momento que as coisas estavam muito complexas, as lideranças Tinha muito bandeiras, aqui, né, Márcio? né? E as lideranças, cada um querendo ir para um lado, Puxando outro para para o o outro. outro. Hoje em dia, nós temos um alinhamento, hoje existe um diálogo melhor com as lideranças que hoje compõem aqui. E quando eu digo isso, é assim, tem um camarada que nem vota no Márcio Martins, não caminha com o Márcio Martins, e eu vou ser mais extremo, talvez nem goste de mim, mas ele tem condições hoje já de sentarmos a uma mesa só para olhar um bem comum. Então, essa CPI, ela precisa disso. Uma CPI, ela precisa de 15 assinaturas, ou seja, um terço da Câmara Municipal de Fortaleza, para ela tramitar. Quando eu tenho 15 assinaturas, eu já consigo botar na mesa do presidente da Câmara para que ele possa pautar a CPI. Essa articulação hoje, ela é feita com o vereador Danilo. O vereador Danilo, ele hoje tem uma relação muito forte com os aplicativos de entrega. O iFood, o Rappi, o próprio Uber, que já faz também, o Uber Flash. E o Danilo, hoje, tem um alinhamento com um bloco mais de esquerda lá da Câmara, e a gente tem um alinhamento mais com o bloco de centro-direita. Então, nós estamos juntando as forças. Já há hoje uma simpatia do presidente da Câmara, da possibilidade de pautarmos isso. E, inclusive, nessa CPI, nós vamos pedir à Câmara Municipal de Fortaleza que ela possa até contratar, por meio de dispositivos legais, contratar o escritório do Dr. Fernando, para nos dar um suporte nessa CPI. E a CPI tem uma vantagem, por exemplo, todos os convites que a gente faz à Uber, eles recusam. Por Márcio, quê? e dentro dessa toada tem uma coisa fundamental importância. Já a CPI a gente A convoca. CPI vai sair muito mais fortalecida pelo um fato importantíssimo, que passou aí muitos e muitos anos, parte da justiça entendia que sim, parte que não, que se existia vínculo ou não empregatício. Acabou essa discussão, o STF dirimiu essa discussão, não existe mais essa questão de requerer vínculo. E eu, particularmente, declinei de muitos e muitos clientes porque nunca entendi que existia o vínculo. Porque o motorista quiser desligar o telefone dele aqui para casa, ele vai, se ele não quiser amanhã trabalhar, ele não trabalha, trabalha no outro dia. Então, particularmente, nunca entendi esse vínculo. Até respeito o entendimento adverso, que tem a questão estrutural da subordinação, mas agora o que é a grande toada dessa CPI, que vai estar muito bem representado pelo vereador Márcio Martins, é respeitar a dignidade do ser humano, a dignidade do trabalhador, que essa plataforma Uber e outras plataformas não estão respeitando. Fernando e ao Júnior, nessa colocação aí, foi massa aqui a colocação do Fernando, porque tu sabia que tem motorista que, quando assiste a gente falar que a gente nunca defendeu o vínculo, né, Evans? Sim, sim. Nas nossas batalhas a gente nunca defendeu. Mas aí tem um motorista que pensa assim, ó, tá, então eles acham que eu não sou trabalhador e que eu não tenho direitos trabalhistas. É aí que a gente precisa explicar e que eu vou pedir para o Fernando explicar para vocês. Quando a gente luta contra o vínculo, a gente não está dizendo que você não é trabalhador e que você não tem direito. Ao contrário, a gente evidencia para a Justiça do Trabalho, para o Poder Judiciário como um todo, que você é um trabalhador
porém que você tem a sua autonomia, que você tem condições de fazer os seus horários, que era tudo que os motoristas diziam, Deus me livre, eu não quero ser empregado de Uber, porque quando agora a esquerda voltou a governar o Brasil, a ala mais sindicalista começou a defender a história, inclusive, de assinar carteira de motorista. Então, gente, para vocês entenderem e aprender a separar as coisas, não ter vínculo não quer dizer que você não tem direitos trabalhistas. Não é isso, Fernando? Vamos explicar aí. Sem sombra de dúvida. A questão de ser empregado, que é aquele que tem carteira assinada, ou ser trabalhador. Todo e qualquer trabalhador deve ter todas as suas garantias, né, de seguridade social. Por exemplo, hoje um trabalhador de aplicativo não tem a contribuição obrigatória do INSS. Se ele adoecer, se ele sofrer um acidente, se ele ficar impossibilitado de trabalhar, ou se o Deus o livre, se até ele morrer, a família fica sem amparo. Isso é um absurdo. E aí hoje as plataformas, quando começou o Uber, o trabalhador, o motorista sabia o que era a remuneração dele ali em percentual. E ganhava muito melhor do que ganha hoje. 75%. Hoje ele não sabe. Hoje ele não tem dimensão. Então, um dos primórdios do trabalho, que é no emprego, porque não tem carteira assinada, não tem subordinação, tem uma liberdade para atuar. Márcio, o que se espera dessa CPI? Na introdução, na abertura logo da CPI, nós queremos inquirir as empresas de aplicativo que elas possam nos mostrar com clareza como é feito hoje a cobrança de uma corrida. Porque o motorista de aplicativo, ao Júnior, no passado, como o Fernando disse, era muito claro. Uma corrida de R$100 era 75 no bolso do motorista, 25 para eles. Eles criaram um cálculo aritmético que só eles sabem, que calcula-se distância, tempo percorrido, no momento de pico é um tipo de cobrança, o valor do quilômetro rodado numa hora de um jeito, numa hora de outro. Mas no frigir dos ovos, se o cara pegar um relatório mensal, existe corrida, por exemplo, que fica quase meio a meio, que a Uber acaba ficando com quase 50% do valor. E aí, qual é o critério objetivo que se tem? Então, fica até com mais de 50%? Chega a ficar. Porque não, fica até mais pelo frigir dos ovos. Porque os outros 50%, o motorista usa para pagar só o combustível. Pronto, é isso. Os custos, né? Ou seja, os custos. Então, quer dizer, ele acabou ficando com a margem maior. Então, primeiro, falta transparência nessa cobrança. E isso aqui, até que seja, como eles argumentam, que essa é uma relação comercial, digamos que não fosse uma relação que nós entendemos que é uma relação trabalhista. Embora não de vínculo empregatício, mas uma relação trabalhista. Mas mesmo no argumento deles, falta transparência. Como é que eu posso prestar um serviço? Como é que eu posso ser parceiro? Porque eles insinuam que o motorista é um sócio do negócio. Como é que eu sou sócio Hoje de um é negócio? sócio, né? Porque no começo era parceiro. É isso, né? eles vão trocando os formatos. Que eu não sei, de repente, aquele serviço que eu vou fazer, qual é o formato. Porque qualquer negócio que a gente for fazer na nossa vida, uma das principais bases é o quê? A clareza, a transparência das regras. E o pobre do motorista não sabe. Esse é um dos questionamentos. A vantagem de uma CPI, o nosso amparo constitucional de fato, convocar, porque a Uber, meu amigo, no Brasil, aliás, no mundo, ela despreza os poderes legislativo e executivo. Ela ama levar a coisa para o tapetão. Eu não sei por que eles gostam tanto do poder judiciário. É muito nítido que eles têm essa vantagem. E a competência é muito clara, inclusive na legislação nacional que versa sobre o transporte de pessoas, que a competência é dos municípios, nesse caso, no acompanhamento, na fiscalização, na elaboração de legislação. Então, tem quantas e quantas leis aqui, amigo, que foram apresentadas por mim, tramitaram, viraram lei, eram projetos que viraram lei e eles não cumprem. Simplesmente não cumpre, despreza e não dá nenhuma satisfação. Então, existe flagrantes descumprimentos da lei. E outra coisa importante, nós queremos que outras câmaras municipais, Brasil afora, tomem essa mesma atitude. Sabe quem era que era para estar fazendo essa CPI? O Congresso. Congresso Nacional. Quem deveria? Deveria ter deputados federais e senadores. Por quê? Porque boa parte
das legislações que versam sobre essa atividade são legislações federais. Eu acabei de dizer que os municípios também têm a sua contribuição, mas as mais importantes e impactantes, elas versam lá no Congresso Nacional. Até e eles porque fazem... a competência da relação de trabalho ela é tem que ser do Congresso, Congresso. Nacional. Então, Realmente... está se discutindo aí, por exemplo, uma regulamentação da atividade. De Essa motorista regulamentação, estão falando que vai acontecer, já aconteceu. Não, já foi ela tem um aprovado. grupo de trabalho que, inclusive, está lá estudando, debatendo. Esse material comprobatório da CPI, eu acho que ele poderia, inclusive, ajudar muito nessa questão da regulamentação. Agora, qual tem sido a trava? É que no Brasil, vários movimentos ligados a sindicato estão querendo confundir as coisas. Regulamentar e criar a atividade de motorista de aplicativo com a história de vínculo empregatício, Sim. que é uma coisa que, infelizmente, o socialismo defende muito e não é o que a gente vê na prática. O Fernando deu um exemplo claro agora. O cara é vigilante, trabalha 12 por 36, ele quer complementar a renda dele com direitos trabalhistas. Com direitos trabalhistas, ele não quer ser empregado. Até porque, vocês já pararam para pensar, se virar empregado da Uber, a Uber vai ter a obrigação de pagar o quê? O piso de quê? De um motorista. E aí? Então, não é essa a ideia. O motorista de aplicativo, ele quer ter mais do que tudo liberdade para ele fazer o horário dele, encaixando com outras atividades que porventura ele possa ter. E isso, cara, foi o grande encanto dessa atividade quando ela chegou no Brasil e no mundo. Essa versatilidade, o passageiro. Por que hoje o passageiro começou a ficar muito chateado com o serviço de aplicativo? Quando esse serviço chegou, todo mundo amava, todo mundo adorava. Mas a Uber está colocando um contra o outro. O passageiro contra o motorista e o motorista contra o passageiro. Infelizmente, porque as tarifas defasadas, essa relação de escravidão, ela faz com que o motorista, comece a escolher corridas, porque o cara não, meu irmão, você que às vezes fica chateado quando o cara recusa e escolhe sua corrida. Quem é nesse mundo que quer pagar para trabalhar? Tem corrida que o motorista de aplicativo paga para lhe transportar. Você acha que ele não vai correr disso, não? Você no lugar dele não fazia isso, não? Só que aí a Uber fica de santa na história. E principalmente nesse caso, dos bloqueios. Por quê? Porque existe uma denúncia do passageiro, a Uber não quer investir, ela cancela e às vezes ainda bonifica, que aí virou tutorial no Brasil todo. Como é que eu ganho corrida de graça? Eu ferro com a vida de um pai de família, lá baixando as estrelas dele, mentindo, e ainda ganho corrida. Que negócio é esse, né? Então a gente está empenhado, estamos preparando. As atividades na Câmara vão voltar agora. E depois do Carnaval, nós vamos fazer a primeira reunião, para poder responder aqui, finalizando sua pergunta. Primeira reunião entre os dois vereadores que deram as forças, deram as mãos nessa empreitada. Eu e o vereador Danilo. Nós vamos fazer a primeira reunião para a gente fazer uma estratégia para colher as assinaturas, mas no passado, aquilo que eu dizia que não era do interesse do nosso mandato, porque eu entendia que não era o momento, hoje eu já estou convencido que nós estamos mais maduros e que a condição permite.